E eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Nós leremos os versículos de 3 a 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Esse texto me chama muito a atenção e eu gostaria que você estivesse atento desde a leitura até a exposição da palavra de Deus. Como esse texto me chama a atenção em sua lição ou em suas lições que estão inseridas. Observemos então a leitura. Eu costumo dizer que a pregação, a mensagem, começa com a leitura. Tá? Começa com a leitura. Então, vamos observar o que esse texto diz e vamos crescer juntos. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, por memória sua. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, é um texto que consta não somente no Evangelho segundo Marcos, como também nós encontramos no Evangelho segundo Mateus e encontramos também no Evangelho segundo João. Dos 4 evangelhos, nós só não encontramos esse relato no Evangelho segundo Lucas. Esse texto narra um episódio bem interessante, quando Jesus estava na casa de um homem chamado Simão, conhecido como leproso, obviamente deve ter sido curado por Cristo, tá? E estava lá no momento de refeição, e uma mulher que lá no Evangelho segundo João, nós encontramos a identificação dessa mulher, que era Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Essa mulher trouxe um perfume caro, um bálsamo, e ungiu, quebrou o alabastro e derramou na cabeça de Jesus. Houve então uma murmuração. Noutros evangelhos nós encontramos que um dos que estavam murmurando era Judas, dizendo: olha, isso é um desperdício. Nós poderíamos muito bem vender esse perfume e com o recurso dava para conseguir 300 denários, que era um valor significativo para a época. E nós poderíamos pegar esses 300 denários e distribuir com aqueles que são pobres. E Jesus então repreendeu aqueles que murmuravam, dizendo: olha, vocês sempre terão pobres à disposição de vocês para servi-los. No entanto, nem sempre vocês me terão com vocês. Ela fez o que pôde, fez o melhor. O que ela está fazendo agora é uma antecipação daquilo que iria acontecer ou que irá acontecer comigo. E de fato, não é? Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando foi sepultado, foi também derramado alabastro sobre ele, não é? Então ela está antecipando. Onde o evangelho for pregado, sempre essa senhora, essa mulher será lembrada.
pelo seu feito. Esse texto, então, traz consigo lições muito preciosas para a nossa vida. E eu gostaria de destacar algumas dessas lições, né? Como falei, esse texto destaca especialmente o amor de Maria, irmã, né? Irmã de Marta, irmã de Lázaro. Daqui a pouquinho nós vamos falar, né, sobre a importância que Jesus tinha para Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. O amor, a coragem, o desprendimento que ela teve, tá, ao se expor diante de tantos e ofertar o melhor que tinha ao Senhor Jesus. De acordo com o próprio Cristo, o que ela fez, tá, representava tudo de melhor que estava ao seu alcance. Tudo de melhor que estava ao alcance daquela mulher. Nós vamos trazer algumas aplicações, já observando o texto. Eu não vou expor versículo por versículo para nós ganharmos tempo. Mas eu encorajo você a ler novamente em casa e a meditar a partir desse primeiro momento de meditação conosco, né? Alguns destaques para o nosso crescimento, e aí a gente vai observando a Bíblia. Por isso que eu lhe sugiro a permanecer com a sua Bíblia aberta. O primeiro destaque: aquela mulher, Maria, se aproximou de Jesus trazendo algo de grande valor. De grande valor. Possivelmente a coisa de maior valor que ela possuía. Ela fez o que pôde. E o versículo 8 mostra claramente isso. Ela fez o que pôde, antecipando-se a ungir-me para a sepultura. Ela se aproximou de Jesus com coragem, oferecendo a ele o que de melhor tinha para Cristo. Eu acho curioso a palavra de Deus mostrando o que de fato interessa a Deus. Filho meu, dá-me o teu coração. Por que o coração? Porque é do coração que partem os caminhos da vida. Antes de nós materializarmos qualquer coisa, essa intenção passou pelo coração. Dá-me o teu coração. Em contraponto a essa ideia de que o coração é algo precioso, nós encontramos a afirmação na palavra de Deus que o coração do homem tende a ser enganoso. Quando nós somos inclinados pelo nosso coração, que está distanciado de Deus, nós tendemos a tomarmos decisões equivocadas, precipitadas, erradas, porque o coração do homem tende a ser enganoso. Ora, se eu compreendo que o meu coração é enganoso, e eu ouço a voz do Senhor dizendo: filho meu, dá-me o teu coração, eu entrego a Ele esse coração que sem Ele tende a me levar para caminhos equivocados, para caminhos errados, cujo fim é a destruição da minha própria vida e a de tantos que eu amo. Então eu entrego o coração ao Senhor, porque um coração nas mãos de Deus tende a ser um coração inclinado para as coisas que correspondem à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, com tanta felicidade, destrincha características da vontade de Deus para a nossa vida, escrevendo aos Romanos, quando diz: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando um coração está cheio da vontade de Deus, os seus caminhos são bons, as inclinações são boas, são agradáveis, são perfeitas. No entanto, um coração longe de Deus tende a ser enganoso. E como é? Por conta do fascínio deste mundo, por conta da cobiça dos olhos,
por conta do fascínio às coisas que se apresentam diante de nós, coisas efêmeras, coisas transitórias, coisas que não têm valor duradouro. Algo curioso colocado por Jesus em relação à ação de Maria é que o que ela fez não foi só para esse tempo. Ela se antecipou. O que ela fez seria lembrado, não é? No dia 30 de abril de 2023, como estamos nos lembrando hoje. É 30 hoje mesmo, né? Então, Jesus estava falando sobre isso. O que ela está fazendo será lembrado onde o evangelho for pregado, em todos os lugares do mundo. Assim como nós estamos nos lembrando hoje aqui. E como é precioso quando nós fazemos algo que fica para a posteridade, especialmente quando é algo bom. Sempre nos lembramos de algo que foi feito de uma maneira altruísta, de uma maneira bondosa, de uma maneira sincera, de uma maneira honesta, de uma maneira pura, com lisura, com sinceridade de coração. A mulher, então, Maria, se aproximou de Jesus trazendo algo de grande valor, possivelmente a coisa de maior valor que ela possuía. Destaco ainda do versículo 3, a parte B, que Maria quebrou o alabastro, que era um frasco lacrado, e derramou todo o bálsamo em Jesus, não ficou nada. Versículo 3, a parte B, diz assim: veio uma mulher, que é Maria, irmã de Marta e Lázaro, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Não ficou nada. Não ficou nada. Quando nós entregamos o coração, nós estamos entregando a vida. Estamos entregando tudo, não fica nada. Nós não podemos, de maneira alguma, estar em Cristo e ficar olhando para trás, não é? O próprio Cristo diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Quando Jesus chamou parte dos seus discípulos, que eram pescadores, eles largaram as redes para trás e passaram a seguir integralmente a Cristo. Eu preciso ser de Jesus em todo e qualquer contexto em que eu estiver inserido. Eu preciso ser de Jesus na minha casa, eu preciso ser de Jesus no meu trabalho, eu preciso ser de Jesus na minha vizinhança, eu preciso ser de Jesus onde eu estiver, porque Ele está comigo constantemente, nada pode ficar. Eu preciso derramar tudo o que tenho, é necessário quebrar o que guarda, o que de mais precioso temos, e colocarmos diante do Senhor. Eis a minha vida. Eu lembro quando o Senhor Jesus Cristo proferiu um duro sermão, que levou muitos de uma grande multidão que o seguia a se afastarem dele. E quando Jesus olhou, de uma grande multidão ficaram somente 12. E ele olhou para os 12 e disse: vocês também não querem ir? E as palavras de Pedro são palavras de grande significado. Pedro disse: para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nisso Pedro estava dizendo: tu és completo. A tua promessa, a tua mensagem não se limita aos dias que passamos aqui. Ela é completa. Tu tens as palavras de vida eterna. Não pode ficar nada. Eu preciso estar inteiramente nas mãos de Jesus Cristo. Um terceiro e último destaque, apesar de ter subpontos, para nós pensarmos, é extraído também do versículo 3, já a parte B. Ela derramou todo o bálsamo sobre a cabeça da pessoa certa, que é Jesus.
Deixa eu pensar com você aqui. Ter esperança é algo comum do ser humano. Quando a gente encontra alguém sem esperança, é como se estivéssemos vendo alguém vivendo como um zumbi. Não tem esperança de nada. Eu estou aqui boiando. Para onde me levar eu vou, porque eu não tenho direção. Não tenho esperança. Mas existem, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, tem alguma esperança. Algumas pessoas esperam muito no governo local, né? Outras esperam bastante na família. Outras pessoas esperam bastante, têm esperança na aposentadoria. Eu tenho um amigo que diz sempre assim: eu comecei a pensar na aposentadoria com 18 anos, no meu primeiro dia de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a pensar em me aposentar. Eu tenho esperança de me aposentar. Um dia eu quero me aposentar. Então, várias pessoas têm esperança. Mas muitos não têm a esperança direcionada na pessoa certa, na direção certa, que é Cristo. Aquela mulher derramou tudo o que de mais precioso ela tinha na pessoa certa. Em quem você está depositando a sua esperança? Você tem depositado a sua esperança na sua própria potencialidade? Você tem depositado a sua esperança na sua família, no seu emprego, enfim, na sua condição? Cuidado, porque tudo neste mundo é efêmero, é transitório, sofre mutação. O que vemos hoje necessariamente não veremos amanhã. As coisas sofrem mudanças significativas. No início do meu ministério, eu fui pastor no sul do Piauí. Eu tenho muita alegria e tenho amigos até hoje de lá. Pessoas muito queridas, muito caras para mim. E eu conheci uma senhora, não sei se o Silas lembra dela ou já ouviu falar, na doutora Lair Guerra, não é? Doutora Lair Guerra é uma pessoa de grande capacidade intelectual. Uma lady, uma senhora, sabe, eu mesmo sendo jovem, eu fui ordenado pastor com 25 anos, né? Então já tem 31 anos, para vocês fazerem o cálculo aí e saberem a minha idade. Então assim, mesmo jovem, eu fui pastor lá no sul do Piauí com 26 anos de idade. A doutora Laís se encontrava comigo e só me chamava de o senhor. Ô pastor, o senhor está bem? O senhor está precisando? Era uma senhora extremamente educada. Ela foi indicada e tomou posse como sendo a primeira secretária de combate à doença chamada AIDS. E era um secretariado com status de ministério. Foi morar em Brasília, recebeu aquela pasta, viajava pelo país inteiro, ministrando palestras. Para encurtar a história, aquela senhora de grande potencial estava no Recife, onde foi ministrar uma palestra. O motorista do carro dela se desgovernou, capotou, sofreu um acidente, está inclusive na internet toda a história. Ela perdeu um pouquinho de massa encefálica. E ela passou a ser uma criança, a agir como uma criança. Eu a visitei algumas vezes na casa dela, no Lago Sul, sabe? E ela, tudo em questões, ou em questão de segundos, se modificou. Não sendo dramático, mas sendo realista, assim é a vida. Quem pode assegurar que amanhã, nesse mesmo horário, você terá a mesma condição que tem hoje? Triste daquele que confia em coisas que não tem a segurança completa. Essa foi a razão pela qual Pedro respondeu: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nisso Pedro estava dizendo assim: para quem pode, na verdade, nos assegurar que aqui ou no além eu estarei seguro, senão o Senhor?
Com Cristo eu tenho segurança aqui e na eternidade, porque tu tens as palavras de vida eterna. Aquela mulher então depositou na pessoa certa. O que ela tinha de mais precioso, ela depositou em Cristo. Há uma história, sem tomar muito tempo, se bem que amanhã é feriado, né? Amanhã os irmãos vão ter um pouquinho de paciência, então, amanhã é feriado. Nem estava lembrando, então vou começar tudo de novo. Não. Há uma história de um missionário que foi evangelizar, missionário cristão, foi evangelizar na Índia, e lá ele se deparou com algumas situações, e aqueles que conhecem a história sabem que lá na Índia tem um rio sagrado, chamado, acho que é Ganges, eu não estou enganado, o nome do rio é esse, Ganges. E naquele rio, dentro da cultura local, lá são muitas religiões, o hinduísmo, né? Com várias denominações do hinduísmo, há um ensino de que você deve consagrar ao Deus indiano um filho quando você pede algo e recebe. E aquele missionário estava evangelizando uma senhora. E aquela senhora estava sendo receptiva à mensagem do evangelho. Só que um dia, aquela senhora tinha 2 filhos. Um era doentinho, tinha dificuldades, tinha uma série de enfermidades, e o outro era saudável. E um dia, aquela senhora disse que não podia receber o missionário na sua casa para o estudo bíblico, porque ela tinha que consagrar um dos filhos lá no rio Ganges. E ela ia jogar o filho no rio Ganges. E o missionário então falou para ela: mas você vai fazer isso? Esse seu Deus quer isso? Me quer? Quer. Eu fiz um voto com ele e eu vou entregar. E o missionário tentou de todas as formas convencê-la, porém sem êxito, e ela então pegou o saudável. E o missionário, já apelando, disse assim: já que a senhora vai sacrificar um dos seus filhos, por que não sacrifica o que é doentinho? Porque ele tem pouca perspectiva de vida. No que ela disse: não, eu tenho que dar o melhor. E aquele missionário ficou com o coração partido, vendo aquela cena, ela se dirigindo para o rio. O que eu quero dizer com isso? A atitude foi equivocada, na perspectiva que temos aqui, enquanto cristãos. No entanto, o seu sentimento era um sentimento de que Deus merece o melhor. O melhor. Não, eu tenho que dar o meu filho saudável. Por mais trágico que seja a história, para nós, lá não, lá é comum. Mas há um sentimento sincero. Ele depois evangelizou, aquela senhora se converteu, porém ela sacrificou seu filho. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, ofereceu o melhor à pessoa certa. Ela fez o melhor, porque ela fez a pessoa certa. O seu foco era Jesus, a sua paixão era Jesus, o seu alvo era Jesus. Aquela mulher, conforme eu falei, agora vou enfatizar isso, aquela mulher era Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. O que sabemos acerca de Lázaro? Sabemos que Lázaro morreu e passou 4 dias morto, e Jesus lhe deu a vida novamente. Jesus tinha dado vida à casa de Maria, havia ressuscitado seu irmão.
Jesus não era um qualquer. E às vezes eu fico pensando, para nós, quem é Jesus? O que ele trouxe à minha casa? O que ele trouxe à minha vida? O que ele trouxe à sua casa? O que ele trouxe ao seu coração? Maria tinha uma convicção plena da importância de Jesus para ela e para a sua família. Afinal de contas, o seu irmão tinha morrido. E Jesus tinha ressuscitado após 4 dias de morto. Já cheirava mal. E Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. Quando eu paro para pensar a respeito disso, eu me coloco da seguinte forma: Jesus trouxe vida à minha casa, porque ele me encontrou morto em meus delitos e pecados, e ele me vivificou por seu amor. Ele me deu vida. Tudo o que eu der para ele ainda é pouco diante daquilo que antecipadamente ele me deu. Por isso eu não barganho com Deus, por isso que eu não dou nada para esperar receber, porque antecipadamente ele já me deu. Porque o que ele me deu, ninguém no mundo poderia me dar. Ele trouxe vida a mim e a minha família. Eu sei de onde eu vim. E eu sei de onde a maioria dos irmãos vieram, porque conheço a maioria dos irmãos. Ela fez o melhor, porque ela fez a pessoa certa. Tantas vezes nós nos apanhamos, valorizando tanto as pessoas erradas, não é? Valorizando tantas pessoas erradas. Não precisa responder para mim, não. Mas se você fosse chamado para uma reunião com o governador, num dia de semana, seja ele qual for, você dizer que não ia poder? Dificilmente. Eu preciso conversar contigo. Mas tantas vezes, temos um encontro com o Senhor Jesus e negligenciamos, por conta de coisas tão pequenas, valores tão pequenos. Ela fez o melhor, porque ela fez a pessoa certa. Sabe quem é Jesus? Na palavra eu vou dizer algumas coisas sobre o Senhor Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Cristo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Por isso que Agostinho de Hipona dizia que o Novo Testamento estava escondido, ou está escondido no Velho Testamento. E o Velho Testamento está revelado no Novo Testamento, mostrando o valor da cruz de Cristo. Quem é Jesus? Rapidamente, lá em João 1,14, Jesus é apresentado como o Verbo eterno. Em João 6,48, ele é o pão da vida. Em João 8,12, ele é a luz do mundo. Em João 8,24, ele é o grande eu sou. Em João 10,9, ele é a porta das ovelhas. Em João 10,11, ele é o bom pastor. Em João 11,25, ele é a ressurreição e a vida. Em João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Efésios 2,14, ele é a nossa paz. Em Hebreus 13,8, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Jesus é o tema principal da Bíblia. Ele é tudo para nós. E a sua palavra continua ecoando: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Aquela mulher fez o melhor, porque ela fez a pessoa certa. Ela fez o melhor, porque ela fez de uma forma desprendida. Ela fez o melhor, porque ela fez, apesar das circunstâncias, sem se preocupar com aplausos.
diante de pessoas que murmuravam, sem reconhecimento humano algum, sem elogios algum. Assim mesmo ela fez. Ela fez o melhor, porque ela fez no tempo certo. Ao ungir Jesus, ela demonstrou que compreendia claramente o propósito da vinda de Cristo como servo sofredor. Por isso ela se antecipou. Jesus fala isso no versículo 8. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ela sabia que ele ia morrer. Ela fez o melhor. O que ela fez? Fez para o tempo e para a eternidade, com valor eterno. E nós, o que temos feito nesta vida, é somente para este tempo ou para a eternidade? O que temos feito tem valor eterno ou tem valor somente para esses dias? O que é mais importante? Para nós refletirmos, o que é mais importante? Uma vida cheia de Deus ou uma vida cheia de dinheiro? A família ou o dinheiro? A saúde ou o dinheiro? Acredito que todos vocês responderiam: uma vida cheia de Deus é melhor. Então por que eu gasto mais tempo para ganhar dinheiro do que para ter uma vida plena com Deus? A segunda pergunta, creio que vocês responderiam também: a família é mais importante que o dinheiro. E por que eu me afasto tanto dos meus filhos, do meu cônjuge, para ganhar cada vez mais? Acredito que a terceira pergunta você também responderia que a saúde é mais importante que o dinheiro. E por que nós gastamos tanta saúde? Em busca de querer mais, mais e mais. O que aquela mulher fez reflete até os dias de hoje. O meu desejo é que as suas decisões, os seus caminhos, não sejam caminhos que têm valor somente para esta vida. Passa rápido. Passa rápido. Ontem, num grupo de ex-alunos da escola onde eu estudei, os colegas falaram assim: vamos começar a procurar fotos do nosso tempo de garoto. Eu encontrei uma com 16 anos. Eu era bonito, viu? E eu coloquei lá no grupo e todo mundo ficou: como passa rápido. Como passa. Já se foram aí, 40 anos. 40 anos. Passa rápido. Mas o que são 40, 50, 60 diante da eternidade? O que fizermos precisa ter valor eterno. O maior investimento que você pode dar ao seu filho é evangelizá-lo, é ensinar a verdade de Deus para ele. Você pode colocar na melhor escola, no Kumon, no inglês, em tudo que o seu dinheiro possibilitar. Mas se você não ensinar a ele que existe um Deus, que por tanto nos amar, enviou o seu filho, você não terá feito o melhor. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Suponhamos que o seu coração seja o bálsamo, o frasco de alabastro que aquela mulher tinha em mãos. E eu quero hoje lhe encorajar, você a quebrar o seu coração e derramar em Jesus Cristo. Quebre como aquela mulher fez com o frasco de alabastro e deposite todo na pessoa de Cristo. Você terá feito algo à pessoa certa. Você terá depositado seu coração à pessoa certa. Você jamais vai se arrepender desse investimento. Eu não conheço ninguém que tenha feito isso e hoje seja alguém arrependido de ter feito. Baixa a sua cabeça junto comigo agora.
Vamos orar juntos. Soberano Deus, honra, glória e louvor sejam dados a Ti, Senhor. Muito obrigado por tanto que tens feito em nosso favor, Pai. Nesta hora, Senhor, após meditarmos na Tua palavra, nós suplicamos por cada pessoa que pôde ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, que ela cause incômodos nos nossos corações, Pai. Senhor, que a semelhança de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que também quebremos o que de melhor temos e coloquemos diante do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou em nosso lugar, vertendo sangue precioso para a nossa salvação. Nosso Senhor, sê com cada família aqui representada, sê com as nossas vidas. Tem piedade de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas muitas imperfeições, pelos nossos muitos equívocos. Dá-nos, ó Pai, a bênção de vivermos para Ti. Assim nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Amém.